Olá, vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Nossa aula será sobre os amplificadores. Vamos apresentar as características de cada configuração, faremos uma fundamentação AC, vamos apresentar as classes dos amplificadores, vamos estudar os principais parâmetros e apresentar as modelagens existentes para fazer um estudo AC. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! Quando um amplificador é polarizado, as correntes IB e C e as tensões VBE, VCB e VCE tornam-se fixos em um ponto quiescente, até o surgimento do fenômeno da amplificação. Para um amplificador de pequenos sinais, provavelmente o ponto quiescente será o ponto B. A animação mostra o processo de polarização. A fonte de tensão CC fixa as correntes e as tensões de operação no transistor do amplificador. Então, a fonte de sinal CA produz variações nas correntes e tensões contínuas. Então, o sinal é processado pelo circuito do amplificador. Esse fenômeno pode ser calculado através do conhecimento do beta, que é o ganho em corrente contínua, e do HFE, que é o ganho em corrente alternada. IB, IC, VBE, VCB e VCE tornam-se fixos em um ponto Q. Esse é o processo de polarização. Surge então o fenômeno da amplificação. Vamos aplicar um sinal de baixa amplitude na entrada desse amplificador. A corrente IB variará em torno do ponto determinado na polarização, na mesma intensidade do sinal aplicado. Um aumento de IB provoca um aumento de IC, pois IC é igual a beta IB. Da mesma forma, uma diminuição de B provoca a diminuição na corrente IC, pela mesma fórmula. Esse fenômeno indica que a corrente B controla a corrente entre emissor e coletor. A corrente B, sendo bem menor que a corrente de coletor, faz com que uma pequena variação de IB provoque uma grande variação de IC. Isso significa que a variação da corrente C é um reflexo amplificado da variação de IB. Vamos conhecer um pouco mais dos tipos e classes dos amplificadores. Alguns autores classificam os amplificadores em duas famílias: amplitude e frequência. De forma unânime na literatura, outro método usado para distinguir as características elétricas de diferentes tipos de amplificadores é por classe. E como tais amplificadores são classificados de acordo com sua configuração de circuito e método de operação. Então, classes de amplificadores é o termo usado para diferenciar entre os diferentes tipos de amplificadores encontrados no mercado. Indicam quanto o sinal de saída varia sobre um ciclo de operação para um ciclo completo do sinal de entrada. As classes de amplificadores são agrupadas principalmente em dois grupos: os amplificadores de ângulo de condução, que são classe A, B, AB e C, e os amplificadores de comutação, classe D, E, F, G, S e T. Os amplificadores de comutação usam circuitos digitais e modulação por largura de pulso, o famoso PWM, para alternar constantemente o sinal entre totalmente on e totalmente off, direcionando a saída fortemente para as regiões de saturação e corte dos transistores. Trata-se de uma comutação não linear on-off.
Esses amplificadores foram citados para completar o assunto, mas não serão discutidos nesse material. O amplificador classe A tem o transistor operando no ponto Q, no meio da reta de carga, e o sinal faz com que o ponto Q oscile na região linear da curva do transistor. Nesse caso, temos a reprodução de 360 graus do sinal. É o amplificador com maior linearidade do sinal, porém é o pior no quesito eficiência. Ótimo para aplicação de baixa ou média potência. O amplificador classe B é aquele que trabalha com um ponto quiescente próximo do corte. Aqui, somente 180 graus do sinal é amplificado. Obviamente, a saída não é uma reprodução fiel da entrada, se apenas meio ciclo está presente. São necessários 2 amplificadores classe B para cada um reproduzindo 180 graus do sinal para fornecer saída durante o semiciclo positivo e outro para operar no semiciclo de saída negativo. A combinação dos semiciclos fornece então uma saída completa dos 360 graus de operação. Esse tipo de operação realiza a operação chamada de push-pull. Uma desvantagem dessa classe é a distorção de cruzamento, o crossover, resultante do sinal de saída. Essa distorção de cruzamento refere-se ao fato de, durante a passagem do sinal de positivo para negativo ou vice-versa, haver uma não linearidade no sinal de saída. Isso resulta do fato de o circuito não apresentar um chaveamento perfeito de um transistor conduzindo para o outro cortado na condição de tensão zero. O amplificador classe AB é aquele que trabalha com o ponto Q fazendo um meio termo entre as classes A e B, ou seja, entre o centro da reta de carga e o ponto de corte. Dessa forma, mais de 180 graus do sinal é amplificado. Devido à proximidade do ponto Q próximo ao corte, temos a necessidade de trabalhar também com 2 transistores, cada um reproduzindo 180 graus do sinal. Esse tipo de polarização é empregado para que não ocorra distorção cruzada, típica dos amplificadores classe B. No amplificador classe C, o ponto quiescente está polarizado abaixo do corte, de tal forma que o transistor conduz a menos de 180 graus do sinal. A classe C é empregada com circuitos sintonizados, os ressonantes, os quais fornecem um ciclo completo de operação para uma frequência sintonizada. Portanto, essa operação é utilizada em aplicações especiais de circuitos sintonizados, como as de rádio ou comunicações. A base para analisar um circuito eletrônico para pequenos sinais é a utilização de circuitos equivalentes, que separam o circuito com uma visão CC e outro CA, que melhor aproximam o funcionamento real de um dispositivo semicondutor, sob condições específicas de operação. E os principais parâmetros são impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão e ganho de corrente. O ganho de tensão será determinado pela relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. E o ganho de corrente da mesma forma, porém com a corrente de saída e a corrente de entrada. Um modelo é uma combinação de elementos de circuito apropriadamente selecionados que melhor aproximam o funcionamento real de um dispositivo semicondutor sob condições específicas de operação. O modelamento de um TJB tem por objetivo facilitar a análise de circuitos transitorizados, operando com sinais alternados, partindo do princípio da equivalência do transistor de um modelo elétrico formado apenas por elementos lineares. Um circuito elétrico formado por elementos lineares pode ser representado por um único dispositivo denominado quadripolo, conforme a figura, que é o sistema de 2 portas, de modo a ser modelado matematicamente. Alguns passos são importantes. Primeiro, identificar a configuração, se estamos trabalhando com emissor comum, base comum ou coletor comum. Segundo, baseado na configuração, identificar o tipo de polarização. Se for emissor comum, se é polarização fixa, estável de emissor, divisor de tensão ou realimentação de tensão. Se for base comum, é com 2 fontes ou somente com uma fonte. Ou se for coletor comum,
Verificaremos se é um seguidor de emissor simples ou um seguidor de emissor combinado com divisor de tensão na base. Depois, obter o circuito equivalente CC e CA e aplicar o comportamento que identifica os principais parâmetros do circuito, que são impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão e ganho de corrente. Existem duas linhas de pensamentos mantidos pela indústria de eletrônicos que permitem um estudo do circuito amplificador a transistor, como segue, que são os parâmetros híbridos e o modelo RE. Por muitos anos, as instituições industriais e educacionais confiaram profundamente nos parâmetros híbridos. O circuito equivalente na forma de parâmetro híbrido continua muito popular, embora precise dividir agora sua forma com o circuito equivalente derivado diretamente das condições de operação do transistor, o modelo RE. Fabricantes continuam a especificar os parâmetros híbridos para uma região particular de operação nas suas folhas de especificações. Os parâmetros ou componentes do modelo RE podem ser derivados diretamente dos parâmetros híbridos nessa região. Os dois modelos convivem e se completam, mas devido à facilidade de uso do modelo RE, ele se destaca nos processos acadêmicos, principalmente em concursos. Vale ressaltar que nenhum modelo consegue ser preciso numericamente devido à grande variação de parâmetros envolvidos e muitos deles simplificados no processo de modelagem. O objetivo do modelo é identificar em grandeza, ou melhor, em ordem de grandeza, as características de impedância de entrada e saída e ganho de tensão e corrente para a vasta quantidade de configurações possíveis dos circuitos amplificadores. O modelo RE apresentado emprega um diodo e uma fonte controlada de corrente para duplicar o funcionamento do transistor na região que interessa. O modelo RE da configuração base comum é uma oportunidade de aplicar o transistor PNP, por ser mais fácil de analisar, pois o sentido das correntes I e C acompanha o sentido da seta PNP. A junção base-emissor será substituída por um diodo, cuja resistência de corpo será determinada pelo valor CC da corrente de emissor. Essa resistência substituirá o diodo, criando o circuito RE equivalente. O subscrito E de RE foi escolhido para enfatizar que é o valor CC da corrente de emissor que determina o valor CA da resistência do diodo. A impedância de entrada, ela possui valores típicos que variam de poucos ohms até um máximo de cerca de 50 ohms e pode ser simplificada em ZI igual ao próprio RE. Já a impedância de saída possui valores que estão na faixa de mega ohms e a impedância de saída, nesse caso, ela é infinito. Isso partindo do ponto que C igual a IE que é igual a zero. O ganho de tensão será igual ao alfa multiplicado pela resistência de carga sobre o RE. Dessa forma, podemos considerar que o ganho de tensão é aproximadamente RL sobre RE. O ganho de corrente, nesse caso, ele é igual a menos alfa, que é aproximadamente igual a menos 1. Ou seja, nesse caso, ocorrerá uma inversão de 180 graus no sinal da corrente. A figura mostra o modelo RE da configuração emissor comum, com influência da impedância do transistor, ou seja, do parâmetro RO, que nem sempre será considerada na equação final, corroborando com o objetivo do modelo simplificado que não busca a exatidão nos resultados, mas sim uma caracterização comportamental que comprova as principais variáveis do amplificador, que são ZI, ZO, AV e AI. Dessa forma, a impedância de entrada possui valores típicos definidos por beta-RE e atinge uma faixa de algumas centenas de ohms até quiloohms, com valores máximos de cerca de 6 a 7 quiloohms. E a impedância de entrada pode ser determinada por beta-RE. A impedância de saída tem valores típicos de ZO. Valores típicos de ZO estão na faixa de 40 kΩ a 50 kΩ, podendo ser determinado pelo próprio valor de RO. Se RO for ignorado, ZO é igual a infinito. O ganho de tensão será igual a menos, houve uma inversão do sinal aqui. Essa configuração, o sinal de tensão possui uma inversão de 180 graus, por isso o valor negativo. Será igual a RL que divide o próprio RE, considerando RO igual a infinito ohms.
E o ganho de corrente é igual ao beta, considerando o RO igual a infinito. O coletor comum é unanimidade entre os autores que o modelo do circuito emissor comum atende esse circuito, com algumas alterações mínimas, pois IC é igual a alfa IE, considerando alfa igual a 1, IC também pode ser igual a IE. A tabela caracteriza que cada configuração apresenta características próprias, possibilitando diversas opções de escolha em função da aplicação. Por exemplo, o emissor comum ele tem um ganho de corrente elevado, um ganho de tensão elevado, uma impedância de entrada média e uma impedância de saída alta. O base comum, o ganho de corrente é menor que 1, o ganho de tensão é elevado, a impedância de entrada é baixa e a impedância de saída é alta. E o coletor comum, ele tem um ganho de corrente elevado, um ganho de tensão menor que 1, a impedância de entrada é muito elevada e a impedância de saída é muito baixa. Ufa! Terminamos a nossa pequena introdução sobre os amplificadores. Não entramos a fundo em praticamente nada, mas você já conhece agora a importância dos parâmetros de impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão e ganho de corrente. E também os modelos parâmetro híbrido e modelo RE, para fazermos uma aplicação em análise CA. Até o próximo módulo e muito obrigado.